Bom dia, pessoal. Vamos mais uma semana de aula, né? Este mês, estamos no mês de outubro, iniciando, né, a Semana da Criança, o mês da criança. Que Deus possa, assim, abençoar todas as crianças, né, da nossa escola e por que não dizer, do nosso mundo, né? As crianças hoje precisam de muita proteção de Deus, para que Deus possa proteger cada criança. Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai, por mais um dia de vida que Tu nos concede. Eu te agradeço, Senhor, pelo pão de cada dia que nunca faltou na minha casa. Senhor, nós te agradecemos neste dia por todas as crianças, Senhor, do Instituto Batista em Camaragibe. Nós te louvamos, Senhor, por todas as crianças do nosso Brasil. Que Tu possas, ó Deus, com Tua mão protetora, com Tua mão de amor, proteger todas as crianças do nosso Brasil. Que todas as crianças possam, ó Deus, ter a oportunidade de estudar, ter a oportunidade, Senhor, de ter uma casa. Senhor, que Tu abençoe todas as crianças do nosso Brasil. Que elas possam, ó Deus, procurar sempre crescer, não só em tamanho, mas elas possam crescer também em conhecimento, Senhor. Para que no futuro elas possam, ó Deus, ser abençoadas por Ti e terem um futuro glorioso. Senhor, toma a vida de cada criança em Tuas mãos. Abençoa, Senhor, os seus familiares, que eles possam, ó Deus, amar e cuidar de cada criança. Em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos a Tua orientação nesta aula que iremos ter, Senhor. Que Tu, ó Deus, nos oriente, Senhor, que Tu oriente a cada criança, que elas possam, ó Deus, aprender a cada coisa que está sendo, ó Deus, orientada nesta semana, neste dia. Em nome de Jesus, ó Pai, nós te pedimos e nós te agradecemos pela vida de todas as crianças da nossa escola. Em nome de Jesus. Amém. Gente, hoje nós iremos estudar língua portuguesa, tá certo? Peguem lá o livro de língua portuguesa, na página 100. Vamos estudar número do substantivo, tá certo? Então, vamos começar estudando o número do substantivo. Nós vimos, né, o grau do substantivo, nós vimos o gênero, né, do substantivo, pode ser masculino ou feminino. Hoje nós vamos estudar o número do substantivo. O que é o número do substantivo, tia? O número do substantivo pode estar no singular. O singular é o quê? Indica um único elemento, quando eu tenho uma só coisa. E o plural indica dois ou mais elementos. Quer dizer, quando eu tenho mais de dois elementos, eu tenho o plural desses elementos. Quando eu tenho um único elemento, eu tenho o singular. E eu tenho, gente, que usar, não é, esse número do substantivo, realmente, muitas vezes a gente deixa de usar, ou usa erradamente, ok? Então, gente, antes eu vou ler para vocês aqui, na página 100, me acompanhem, meu animal de estimação, não é? E dia 4 de outubro, né, que foi ontem, domingo, é dia dos animais, não é? E que a gente tem que amar. Se você tem um animalzinho em casa, né, você tem que amar, você tem que cuidar, porque lembra, os animais são seres vivos, não é? Que precisa de cuidado, que precisa de carinho, assim como nós, não é? Precisa de alimentação. Então a gente precisa cuidar dos nossos animais, tá certo? Protegê-lo também. Então aqui diz assim: como de costume, nas segundas-feiras, a professora Cíntia começava a sua aula conversando com seus alunos sobre o final de semana. Não é sempre quando a gente está na aula presencial, a gente não pergunta a vocês, né? Como foi o final de semana de vocês, não é? Eu espero que o final de semana de vocês tenha sido bom, né? Vocês tenham ido à praia, ido à piscina. E sempre em uma conversa bastante enriquecedora para todos. Numa segunda-feira, com alegria, os alunos chegaram à sala de aula, sentaram-se em suas bancas e logo fizeram silêncio ao ouvir a professora que perguntou-lhes: como vocês passaram o final de semana? Alguém tem uma novidade? Alguém tem alguma novidade? Rapidamente, Paulinha se manifestou. Eu tenho uma novidade muito boa, professora. Eu ganhei um cachorro do meu pai e estou muito feliz, não é? Tem criança que fica pedindo, né, um animalzinho, né? Mãinha, deixa eu criar um cachorrinho, deixa eu criar um gatinho, um coelho, né, um pássaro. Então tem gente que é louco por animal, não é? Sabia que
A pessoa, quando você crescer, se você quiser cuidar dos animais, você é um veterinário. Você vai ter que estudar, né? E ser veterinário. Veterinário é o médico que cuida dos animais. Tá certo? Então, gente, veja aí, né? Temos duas palavras aí. Professora e alunos, né? Como eles dizem, observa as palavras extraídas do texto. Então, ele extraiu aí, tirou, né? O nome professora e alunos. Veja aí, professora, só tem uma, né? Alunos, quer dizer, tem mais de um aluno. O substantivo pode ser usado no singular ou no plural. A palavra professora está no singular, pois ela só indica um só elemento, uma só pessoa, não é? E a palavra alunos está no plural, então alunos tem mais de um, não é? Como eu disse assim, os alunos do terceiro ano são bem comportados, né? Então eu estou dizendo que os alunos, eu não estou dizendo um aluno, eu estou dizendo os alunos. Então, quando eu uso os alunos, quer dizer, são mais de um aluno que é bem comportado. Então, como eu falei, né? O singular indica um único elemento e o plural indica dois ou mais elementos. Então, quer dizer, tem palavras, gente, que é fácil da gente colocar ela no plural. Por exemplo, caneta, né? Então, caneta, ela está no singular. Quando eu tenho mais de uma caneta, não é? Aqui eu tenho quantas canetas? Eu tenho 4 canetas, não é isso? Então, eu tenho canetas. Empreste as canetas, não é? Me dê uma caneta. Mas quando você vai, vou comprar várias canetas. Você não pode dizer, vou comprar várias canetas. Não pode, porque várias está se referindo a mais de um elemento, tá certo? Então, canetas, ela está no plural. Então, o singular é caneta, o plural, quando você tem mais de uma caneta, no caso aqui eu tenho 4, então eu tenho canetas, não é? Então, aqui eu tenho uma tesoura, mas se eu tiver outra tesoura, eu vou ter o quê? Tesouras. As tesouras, né? As tesouras. Então, aqui, não é? Eu tenho, então, as palavras terminadas por A, por vogal, faz o plural muito fácil. É você acrescentar o S no plural. Por exemplo, a gente tem aqui máscara, né? Uma coisa que a gente está usando bastante, né? Um acessório que está sendo muito usado são as máscaras, né? Então, aqui eu tenho o quê? Uma máscara. Mas aqui, se eu tiver duas, eu tenho o quê? Máscaras. As máscaras, né? São necessárias para a gente usar. Então, máscaras, certo? Então, essa palavra aqui, ela tem máscara, termina com que vogal? Vogal A. Então, quando eu vou botar no plural, então eu tenho máscaras. Então, as palavras terminadas por vogal, você só vai acrescentar o S. Por exemplo, bolo, bolos, né? Então, aqui, gente, eu tenho um funil, certo? Funil. Funil termina, porque a gente tem que ter muito cuidado na questão das terminações. O substantivo terminado em vogal, no singular, faz o plural acrescentando o S. Então, toda palavra terminada por vogal, o seu plural é muito fácil. É você acrescentar o S, tá? Caneta, canetas. Bolo, bolos. Tesoura, tesouras. Máscara, máscaras. Tá certo? Agora, aqui tem o exemplo de bicicleta, bicicletas. Há casos em que o plural do substantivo é obtido de modo diferente. Nas palavras terminadas em ao, el, ol, u, troca-se o L por is. Por exemplo, aí eu tenho aqui, né? Funil, né? Funil termina por L. Então, as palavras terminadas por L, como é que eu faço o plural? Nas palavras terminadas por il tônico, tônico é aquele que você pronuncia com mais força, com mais forte. Troca-se o L por S. Quando o il for átono, quer dizer, com menos força, certo? Mais fraca, né? Troca-se o L por ES. Exemplo, barril, barris, fóssil, fósseis. No caso de funil, faz o seu plural acrescentando o S. Funil, funis. Tá certo? Por quê? Porque
Aqui o E, ele é tônico, quer dizer, ele é pronunciado com força. Então, funil, funis, certo? Então, aqui, temos outro exemplo aqui. Nas palavras terminadas por M, troca-se o M por N. Aí eu trouxe aqui, não é? Eu tenho aqui batom, né? Batom. Se eu tiver dois batons, então batom termina por quê? Por M, não é? Então vejam aqui, palavras terminadas por M, troca-se o M por NS. Exemplo, certo? Aí ele deu o exemplo aqui de trem, trens, jardim, jardins. No caso eu trouxe batom, né? Aí eu faço o plural acrescentando o NS. Batom, batons. Vamos ver outro exemplo aqui. Nas palavras terminadas em R, S ou Z, acrescenta-se o S. Você vai acrescentar, você não vai tirar nada, você só vai acrescentar. Então eu trouxe aqui, né? Flor, né? Flor, ela termina por R, né? Flor. Como é que eu faço o plural? Aqui eu tenho mais de uma flor, né? Eu tenho 3 flor, não pode, né? Eu tenho 3 flores. Então eu acrescentei o ES, certo? Eu acrescentei o ES. Palavras terminadas. Então aqui, colher. Como é que eu faço o plural? Eu tenho uma colher, quando eu tenho 2 colheres, eu tenho colheres. Colheres. Então, eu tenho que usar, gente, o plural corretamente. Então, manhã me dê 2 colheres. Não pode, né? Manhã me dê 2 colheres. Ok? Então, o plural das palavras terminadas em R faz o seu plural acrescentando ES. Então, aqui, ó. Colher, colheres. Certo? Aí aqui tem palavras terminadas em ão, acrescenta S ou troca o ão por ons ou ães. Então aqui, gente, eu tenho um pão, não é? Mas aqui pão termina por quê? Pão, né? Termina por ão. Pão. Então, como é que eu faço o plural de pão? Então, eu acrescento, ó, eu troco, né? O pão por pães. Eu acrescento ES. Pães. Ok? Então, palavras terminadas em ão, acrescenta-se S. Tem palavras que você só vai acrescentar o S. E tem palavras, ou troco o ão por ons ou ães. No caso aqui, mão, mãos. Balão, balões. Pão, como eu trouxe, né? Faz o plural que são pães. As palavras paroxítona e proparoxítona terminadas em S ou X são invariáveis. Exemplo, quer dizer invariável, quer dizer que ela não varia, ela continua. Pires, pires é uma palavra que já está no plural, né? Pires, então o que vai mudar é o artigo. O pires, os pires. O tórax, os tórax. Por quê? Porque elas são palavras, tá, gente? É paroxítona, certo? Lembra de paroxítona? É a sílaba tônica, é a penúltima, é a antepenúltima. Antepenúltima é a proparoxítona, certo? Então, gente, o número do substantivo é fácil. Agora a gente tem que prestar atenção, certo? E também na escrita. Quando você for comprar pão, né? Você vai na padaria, você vai dizer... Você não vai comprar um pão. Se você for comprar um pão, você me venda um pão. Mas se você for comprar mais de um, porque a partir de 2 a gente tem que usar o plural. Eu quero 3 pães. Eu quero 5 pão. Não pode, não é? Eu quero 5 pães, porque você vai comprar mais de um pão, ok? Então a gente tem que usar o número do substantivo corretamente, tá certo? Então, a partir de 2 elementos, você tem que usar o plural das palavras, tá certo? Então, eu tenho várias flores, não pode, eu tenho várias flores. Então, gente, preste atenção. Então, isso aí, a gente precisa prestar atenção nessas regrinhas
tá certo? Quando a palavra terminada por vogal é muito fácil, é você acrescentar o S. Mas a palavra terminada por S, por L, você faz a troca, acrescenta o S, certo? Palavra terminada por M, você acrescenta NS. Palavra terminada por R, você acrescenta ES, certo? E pão vai variar, né? Pão, pães, mão, mãos, né? Balão, balões, certo? Então a gente tem, né, balões, né? Balões. Então você vai usar o número do substantivo, né, singular ou plural, de acordo com a quantidade que você estiver, não é? Aí aqui, gente, nós temos a tarefa na página 101, certo? Onde você irá fazer essa atividade aqui. Procure no caça-palavra o plural dos nomes do quadro abaixo. Depois organize na coluna correta. Anel. Anel termina por ele. Então, como é que faz o plural? Palavras terminadas por ela. Aí você vai lembrar. Você acrescenta o quê? Anel, anéis, né? Permanece o E e você acrescenta IS. Então, você vai olhar, porque ele está pedindo aqui para você procurar o plural dessas palavras. De anel, massagem, termina por M. Então, você vai procurar o nome massagem. Casaco, termina por vogal. Então, você vai acrescentar só o S. Então, você vai procurar a palavra casacos. Carro, carros. Amor, termina por R. Como é que faz o plural? Amores. Então, você vai procurar a palavra amores. Pardal, termina por L. Palavras terminadas por L. Se ele for, né? Pardais. Certo? Pardais. Então, fácil, termina por L. Fáceis. Certo? Palavras terminadas por N, por S. Burguês, burguês. Tem palavras, quando vai para o plural, você tira o acento. Tá certo? Você não coloca. No caso de burguês, ele tem um acento circunflexo. Mas quando ele for para o plural, o acento é eliminado. Burguês, burgueses. Tá certo? Alemão, alemães. Certo? Então você vai, aí ele diz aqui, né? Você vai botar no plural palavras com S, palavras com es, plural com is, né? Plural com eis, plural com uns ou ans, plural com ns. Ns é toda palavra que termina por M. Por exemplo, nuvem. Nuvem termina por M. Então, qual é o plural? Nuvem. Você vai ver a explicação do livro e a que eu dei, tá certo? E palavra plural com uns ou ans. Anão, anões. O segundo quesito, analise a alternativa em que todas as palavras fazem o plural na mesma maneira. Quer dizer, o plural do mesmo está certo. Assinale a alternativa em que todas as palavras fazem o plural da mesma maneira. Quer dizer, são iguais. Escreva o plural das palavras corretamente. Dúzia. Você vai olhar, dúzia termina por A, né? Pela vogal. Então, você vai ver. Lembra que eu disse que pires, decoração, peão, apontador, você vai ver a terminação da palavra. Passagem, pai, pai termina por vogal. Viagem, só você ver a terminação da palavra. Palavras terminadas por Z, né? Como aquele exemplo que eu disse. Palavras terminadas por R, S ou Z, acrescento ES. Então, vocês vão ver aí, gente. Então, a tarefa de vocês é no livro de língua portuguesa, certo? Na página 100. E no livro de gramática vai ser na página 68, 69 e 70, até o 7º quesito. Gente, tem muita página, mas não tem muita atividade, ok? Então, página do livro de gramática 68, 69 e 70, até o 7º quesito, tá certo? Então, faça direitinho. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Só que ninguém fala. E procurem fazer direitinho, prestando atenção, capricho na letra, tá certo? Tchau, beijo.